Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa com um ato de amor. Uma semente há de ser depositada no ventre vazio. E a semente do pensamento é o sonho. Por isso, os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor, intérpretes de sonhos. Eu sou Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho e esse é o Filosofia no Cotidiano, um programa que busca trazer o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. Filosofia no Cotidiano vai ao ar sempre aos domingos e terças-feiras, no domingo das 21 às 22 horas e na terça-feira das 20 às 21 horas. Nesta semana recebemos o excelentíssimo secretário de Educação do município de Guarulhos, senhor Moacir de Souza, que encerrará o primeiro ciclo de 2009. Educação, o papel da família e o papel do Estado. A proposta do programa é trazer à luz o que a educação, por meio desses dois agentes sociais, família e Estado, pode de fato transmitir aos indivíduos. Ou seja, como é possível transmitir o conhecimento? Aliás, qual a possibilidade de se obter o conhecimento? Foi dessas questões epistemológicas que os gregos na antiguidade já se preocupavam e refletiam acerca da educação. Encontramos essas reflexões na obra Mênon, de Platão. O livro começa com uma pergunta de Mênon a Sócrates: se é possível ensinar a virtude. Sócrates, por sua vez, questiona se realmente sabemos o que é a virtude. E dessa forma, o diálogo suscita outras reflexões de suma importância para pensarmos a educação, como, por exemplo, qual a relação entre o conhecimento da virtude e alguém ser virtuoso? A diferença entre conhecimento e ensinamento? Como se ensina? E ele é de fato possível? Sabemos que muitos filósofos não concordam com a teoria platônica da anamnese. Porém, as questões e discussões do pensador grego continuam atuais nos dias de hoje. Basta olharmos as agressões físicas e mentais entre os indivíduos, para a decadência do humano e para a intolerância com o outro. Por essa razão, o debate acerca do papel da família e do papel do Estado na formação do indivíduo, para refletirmos quais os limites e responsabilidades de cada um desses agentes e como eles podem servir de instrumentos para um melhor viver. O professor Moacir, além de atual secretário da Educação do município de Guarulhos, lecionou História por mais de 15 anos na rede pública. Iniciou sua militância política na POSP, Sindicato dos Professores da Rede Oficial de Ensino de São Paulo, e filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 1987, além de ter coordenado a primeira Conferência Municipal de Educação no mesmo ano. A problemática dessa noite gira em torno das discussões teóricas que foram apresentadas no decorrer do ciclo e como o agente político, no caso o secretário de Educação, professor Moacir de Souza, pensa e propõe soluções práticas para os problemas teóricos discutidos aqui no Filosofia no Cotidiano. Os professores convidados que por aqui passaram refletiram e trouxeram suas linhas de pensamento filosófico, cada qual com o seu pensar, com os seus problemas e possíveis soluções. Perpassaram nos programas temas que vão da dívida que o Estado brasileiro tem com a educação, que se alonga desde o período de escravidão, pois sempre privilegiou-se a aristocracia. Foi também discutido os critérios de avaliações educacionais, como por exemplo o Enem. Decorremos também pelas questões da família, de como as relações afetivas, tanto maternas como paternas, podem ajudar a educar um indivíduo e desenvolver suas habilidades naturais e sensíveis, para que este possa, de maneira plena, viver em sociedade. E a escola tradicional? Devemos adotar esse modelo rígido de educação ou aceitarmos o modelo da nova escola, com a sua tão problemática e discutida liberdade? E a violência nas escolas? Como tratar esse problema?
destas questões suscitadas, convidamos o professor Moacir a discutir conosco os temas, levantando suas considerações e as possibilidades de serem colocados em prática tão sérios problemas, e quais as dificuldades e limites do poder público diante das questões da educação. E assim, quem sabe, em um futuro próximo, retirar o ser humano dessa condição de subvida a qual somos submetidos diariamente. E no próximo bloco, o secretário de Educação, Moacir de Souza, irá participar de uma reflexão conosco, aqui no Filosofia no Cotidiano. Este programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais e de Franco e Baixó Móveis. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Requebra bombom, nome do meu nome. Ai, requebra bombom, nome do meu nome. Ai, requebra bom, em nome do meu nome. Ai, requebra bombom, nome do meu nome. Ai, requebra bom. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bombom, nome do meu nome. Requebra bombom, nome do meu nome. Ai, requebra bom, em nome do meu nome. Ai, requebra bombom, nome do meu nome. Requebra bombom. E a você que nos acompanha pelo Filosofia no Cotidiano, fica o espaço aberto para você enviar sugestões, perguntas ou curiosidades para saber sobre a vida do nosso filósofo Rubem Alves, que será entrevistado nas próximas semanas. Mande o e-mail para produção@filosofianocotidiano.com.br. Ficamos no aguardo das suas sugestões. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Esta noite com o professor Moacir de Souza, secretário adjunto de Educação em 2001 e 2002, secretário de Governo por 4 anos e secretário de Desenvolvimento Urbano em 2007 na gestão de Eloy Pietá, eleito vereador com mais de 3.000 votos e atual secretário de Educação do município de Guarulhos. Bom, professor, eu gostaria de começar a nossa discussão pensando, deixa eu dizer assim, qual é que é o objetivo do programa, né? Em alguns momentos é possível nós fazermos discussões teóricas, como é que nós temos feito aqui sobre educação, e no final poder trazer alguém que seja da prática, né? Então, quando discutimos a arte, trouxemos um artista e assim por diante. Nesse caso, o secretário de Educação da cidade. Como é que o senhor entende a questão da formação do professor nesse processo? Nós já discutimos bastante o papel, inclusive. Como é que o senhor entende a formação do professor nesse processo? E agora, a rede pública e estadual ter recebido uma proposta de vetação por parte da UPESP com relação ao concurso, à prova lá, que qualificaria melhor os professores. Como é que o senhor vê isso? Primeiro, eu acho que nós temos que entender a questão da formação dos professores como um dos elementos essenciais para que a gente atinja uma educação de qualidade. Mas para a gente, primeiro nós temos que definir que qualidade é essa. Porque a qualidade, na minha maneira de ver, é aquilo que você busca melhorar permanentemente. Qualidade não existe um momento em que você chega num estágio e diz agora nós temos qualidade e acabou-se. Tentou-se fazer isso
com a queda do Muro de Berlim, em 1989, 90, quando os neoliberais divulgavam o seguinte: a partir de agora acabou a história. Não sei, vocês devem se recordar desse debate maluco que fizeram à época, e hoje quem está, parece que sendo tirado da história é o próprio neoliberalismo, não é isso? É verdade. Então, qualidade é algo que a gente discute sempre à luz de um momento que você vive, à luz de uma realidade social. Portanto, a formação dos profissionais que atuam na área da educação é essencial para que ele esteja sempre atualizado dentro dessa realidade, desse determinado tempo e dessa determinada sociedade. É assim que nós pensamos a questão da formação. Há tempos atrás, era normal que os nossos professores, principalmente os que atuam na primeira fase do ensino fundamental, tinham apenas o ensino médio. A partir da Lei de Diretrizes e Bases de 96, determinou um prazo de 10 anos para que os professores tivessem a formação em nível superior, e hoje nenhum professor pode atuar em sala de aula sem que tenha um nível superior. Isso é muito importante. Na nossa cidade, nós estamos fazendo um esforço enorme para que todos aqueles professores que ainda não tinham o nível superior tenham. Hoje nós temos mais de 400 professores cursando o nível superior. E não só o professor, nós estamos trabalhando também com os agentes de desenvolvimento infantil, que são aqueles que cuidam das crianças nas creches, que é um debate importante também. Qual o papel da creche dentro do sistema de educação nacional? É possível compreender a creche que atende o bebezinho de 6 meses agora, de 4 meses até 3 anos de idade, dentro de um sistema educacional? Como é que você constitui essa estrutura para que seja de fato educação? Então essa formação, ela tem que entender essas realidades e tem que dar conta, tem que responder a isso. Nós temos implementado diversos programas nesse sentido, e nós estamos trabalhando agora para constituir uma escola de formação de professores no município de Guarulhos. A nossa intenção é que em 2009 nós vamos preparar todo o terreno para que em 2010 a gente comece a funcionar essa escola. E, professor... Só para completar, sim, porque ele me perguntou também a respeito do tema que aconteceu agora no início do ano. Isso. Em relação à APUESP. A APUESP é um sindicato, e como tal, todo sindicato, a sua tarefa, princípio, o primeiro objetivo de um sindicato é defender uma categoria. E eu acredito que a APUESP exerceu esse papel, na medida em que o sindicato foi à justiça e garantiu que aquilo que estava errado, inclusive compreendido como errado pela justiça. Quem determinou a extinção da prova e a eliminação da prova não foi a APUESP, foi um tribunal. Portanto, significa que o governo do estado estava agindo de forma errada. E por que de forma errada, na minha opinião? Porque a nossa Constituição, desde 1988, quando ela foi editada e foi promulgada, ela determina que todos os servidores públicos, todos os funcionários públicos devem entrar para o serviço público a partir de um concurso. E nesse caso, na rede estadual, nós temos mais de 100 mil professores que não são concursados. Portanto, a falha não está nos professores. A falha está na estrutura do governo do estado, que precisa se atualizar para que ele tenha esses professores contratados. E o que se tentou fazer nesse momento? Uma prova, mas sem que ele tivesse o caráter de efetivação do servidor público. Tinha apenas o caráter classificatório para que o professor pudesse, então, dentro de uma escala, escolher as aulas, escolher a escola onde ele iria lecionar. Não significa que aqueles professores que tivessem uma nota baixa não iriam lecionar. Iriam, só que estariam no fim da lista e escolheriam provavelmente as escolas mais periféricas. Então você veja como provoca uma distorção na situação. Fosse um concurso público, para que o servidor pudesse se efetivar, estava correto. No entanto, acredito que a justiça, o tribunal, entendeu como errado justamente por essa questão. Então, só para ver se eu mesmo entendi. Então, a prova foi elaborada, secretário, tanto para os que são servidores públicos concursados e os que não eram concursados? Não.
A prova foi elaborada apenas para aqueles que não são concursados. Ah, os que não são? Os que são concursados já são efetivos Sim. do serviço público. Portanto, esses têm garantias estatutárias. Tá. No entanto, tem uma categoria que leciona, que trabalha na educação na rede estadual, conhecido como ACT, ou OFA, Ocupante de Função Atividade. O ACT é admitido em caráter temporário. A gente faz uma sopa de siglas e só compreende quem vive o dia a dia da situação. Mas esses ocupantes de função atividades, eles não são concursados. Portanto, eles não são efetivos do governo do estado. Agora, se você retira esses 100 mil ocupantes de função atividade, o governo do estado vai ter um grande déficit de professor, pelo menos 50%. Sim, que isso foi, se não me engano, matéria semana passada no Estadão. Exatamente. Ora, qual é o papel, o problema? O problema está que precisa se fazer mais concursos públicos para que esses professores deixem de ser temporários e passem a ser efetivos. E se há falta de professor bem preparado, aí nós temos que entrar numa outra discussão, que é como é que estamos formando os nossos professores. E há aí, falando na questão do Estado, e quais são a matéria, os mecanismos que tem para qualificar esses professores? Hoje, no Estado eu não posso falar muito, estou afastado do sistema já há 8 anos, mas o professor normalmente ele é formado pela faculdade, pela universidade. Seja pública ou a privada. Normalmente pela faculdade privada. E aqui na cidade, como é que nós estamos? Da mesma forma. O professor é formado pelas faculdades privadas. Agora nós temos a Unifesp na cidade, que é a Universidade Federal, que iniciou seu trabalho na área de humanas, né? Temos o curso de filosofia, iniciou esse ano de história da arte e tal na Unifesp. São alguns cursos. Mas esse é o espaço de formação de professor que nós temos. Por isso que o município precisa investir muito, porque nós não temos nenhum professor admitido em caráter temporário. Todos os nossos professores são admitidos por concurso público. Então nós fazemos o concurso na medida que o professor entra ao sistema, nós oferecemos para ele uma formação complementar, que nós sabemos da dificuldade que há na formação do nosso pessoal na rede particular de ensino. É interessante isso, secretário Moacir, porque eu sou professor na universidade, né? E formo futuros professores de história. E é um problema muito, muito sério isso, porque assim, tem alunos lá, eu costumo dizer, né? O mercado sabe selecionar muito bem os seus professores. A questão é, no caso do ensino que é de responsabilidade do município, dá para confiar até por conta desses concursos que qualificam melhor os seus professores, preparam melhor os seus professores. No caso da rede estadual, isso já fica um pouco mais comprometido, porque o Estado abraça qualquer pessoa. E é muito Chegou grande. um tempo do governo qual o senhor deve lembrar, que você tinha engenheiro dando aula de matemática, quando não de português. Sim, é verdade. Né? Advogado dando aula de artes e coisas assim, do gênero. Então o Estado abraça qualquer coisa, né? E não necessariamente professores. E aquele que está se formando para ser professor, olha, eu vou te dizer um exemplo rapidamente aqui, o objetivo é ouvi-lo, não ouvir-me. Né? Mas ontem eu estava em sala de aula e eu chamando a atenção nesse sentido dos alunos, os futuros professores, eu dizia assim, olha, e o Estado irá abraçá-lo e irá pagar uma carga horária de R$9. Alguém grita no fundo, é mais do que eu ganho. Para mim tá bom. Mas com que qualidade essa pessoa vai trabalhar lá? Eu tenho amigas professoras que tomaram bolachada na cara de aluno. Sim. Né? E não sabe reagir. Não tem como reagir. Então aí vem essa questão, né? Quer dizer, a universidade privada nem sempre consegue formar pessoas de qualidade, e eu aí me defendo e defendo os meus amigos professores, são professores de excelente qualidade, mas existe a individualidade da pessoa que também está lá estudando e os interesses particulares dela. Olha Henri, eu veja só, é aquilo que eu dizia no começo. Você tem sempre uma realidade social e essa realidade social é que indica quais são os indivíduos que vão atuar na área da educação. Ora,
O que nós temos, na verdade? Nós temos uma grande espiral ao contrário. Porque, veja, é um ciclo que nós temos que batalhar e batalhar muito para que ele se inverta. Na medida em que você pauperiza a categoria, na medida em que você empobrece a categoria, a tendência é cada vez você ter pessoas menos preparadas para trabalhar. É a lógica do mercado que você mesmo levantou aqui. Ora, quem são os nossos professores? São aqueles que nós formamos no ensino médio. Ele sai do ensino médio, vai para a faculdade, e da faculdade ele volta para a sala de aula. Na medida em que ele volta despreparado, você tem um ensino médio de menor qualidade. E assim você faz um ciclo inverso, infelizmente. Ao invés de você fazer o ciclo de espiral ao contrário, para que o ensino médio de qualidade ofereça um melhor profissional para a universidade, você está invertendo. Mas só tem uma forma de resolver isso. Aí alguns saudosistas dizem assim, mas na minha época que eu estudei na escola pública, a escola pública tinha qualidade, e é verdade. Final da década de 60, a escola pública tinha uma qualidade excepcional, muito melhor que da escola particular. Claro. Agora, o que nós precisamos entender? Que em 1960, nós tínhamos 80% da população vivendo no campo e 20% vivendo na cidade. E quem tinha acesso à escola pública era aquela pequena fatia, parcela da população que vivia na cidade. Hoje as coisas se invertem, você tem 20% no campo e 80% na cidade, e a exigência social foi de educação para todos. Massificar o sistema, mas o volume de recursos investido na educação continuou o mesmo. Ampliou muito pouco, não ampliou na mesma proporção. Tá certo? Então a única forma que eu vejo de inverter essa espiral, esse círculo vicioso negativo, é você inverter os investimentos. Nós precisamos fazer com que a nossa sociedade entenda, que os nossos governos compreendam, e aí eu me incluo como representante de um governo, que nós temos que investir cada vez mais em educação. Enquanto o professor não tiver um salário equivalente ao nível superior ao outro profissional que tem o mesmo nível superior, nós vamos continuar com essa situação. Por que um advogado tem uma determinada faixa salarial, um médico tem uma determinada faixa salarial, um engenheiro tem uma determinada faixa salarial e o professor está bem abaixo disso? Nesse momento você está decretando que essa é uma categoria profissional que não é valorizada. Portanto, nós precisamos fazer com que essa categoria profissional seja elevada à mesma condição de outros profissionais no seu mesmo nível de formação. E isso seria só em relação ao salário, Moacir? Não tem outra... Você falou também do salário e do ciclo, né? De formar melhores alunos no ensino médio e eles retornarem com o melhor professor. Mas não há embutido outras questões além do salário, como, por exemplo, o próprio comprometimento. Porque um bom profissional, por mais que ele tenha um bom salário, se ele não é comprometido, ele não vai exercer bem a sua profissão. Na medida em que você oferece melhores salários, a disputa pela vaga é maior. E a tendência é de ficar o profissional mais comprometido. Isso é a lei da... Acho que é Darwin, né? Já entramos aí no da seleção natural. A comemoração dos 100 anos, né? Mas é isso. A seleção acontece por isso. Por que aquelas funções que pagam excepcionalmente bem, 8, 10 mil, 12 mil reais por mês, são disputadíssimas? E quem são as pessoas que conseguem se tornar esses profissionais? São os melhores. Então, na medida em que você melhora a condição salarial, na medida que você melhora a condição de trabalho, os melhores profissionais vão ficar. Essa é uma tendência natural. O que aconteceu é que houve uma inversão. Reduziu-se o salário e, num determinado momento, acho que atual, muito atual ainda, poucos jovens querem cursar o campo da pedagogia, o campo do magistério. Que é um problema atual, né? Quer dizer, sim, porque o salário é pequeno, o salário é baixo. Você tem realmente a fuga, nem diria fuga, mas você tem a última opção. Uma carência tremenda. É a última opção. Você tem uma carência tremenda hoje, tanto na rede pública como na rede privada,
de professores. Assim, O cara, o que eu tenho impressão, eu já estou aí, até estava conversando com a minha esposa ontem à noite, já estou aí há 98, já 11 anos afastado de sala de aula, né? Mas eu tenho minha esposa e o Henry também, que a gente sempre conversa, ao lado aí para trocar algumas ideias sobre a sala de aula. E o que me dá a transparecer é o seguinte, é que, bom, eu não fui um bom profissional aqui, não fui um bom profissional ali, vou dar aula. Né? É isso que acaba acontecendo. Ou seja, não tenho o que fazer, não me realoquei bem nessa profissão, vou dar aula. Né? Uhum. E como fica essa questão, já que a gente está falando de formação de ser humano, né? Como você tem falta de professores, acaba sendo esse profissional contratado. O mercado absorve. Absorvendo. Então, quando eu falei ali atrás, um pouco antes, da questão da prova que foi aplicada, a prova não teria outro resultado senão aquele que deu. A grande questão é, a prova é a solução? A prova vai selecionar aqueles que tiveram se saíram muito bem na prova, serão efetivados como professores? Mas o curioso, secretário, o curioso é que nessa prova, do resultado dessa prova, que é bastante polêmica, né? Tem sido, boa parte dos professores que já estão na rede há muito tempo, e como OFAs, passaram já, alguns inclusive passaram por certos concursos públicos, não foram aprovados. Uhum. Entra essa avaliação, pessoas que estão sendo formadas recentemente, que estariam numa condição lá embaixo no processo de aquisição de aulas, tiraram notas elevadas, porque são pessoas, algumas bem preparadas, Sim. E essas pessoas que estão estacionadas no Estado tiraram notas baixíssimas. E a questão é, a POSP, como sindicato que garante os interesses do trabalhador, e isso é legítimo, ao fazer esse tipo de predileção, ao não avaliar também eticamente num outro sentido, que tipo de profissional estou defendendo, acabou primando pela ignorância. Porque você tem uma quantidade razoável de professores mal preparados que estão na sala de aula e que não se atualizam há muito tempo. Então, mas claro, não é minha tarefa aqui fazer a defesa da POSP. Nem precisa. Eu continuo sócio da POSP, viu? Então tudo bem. Eu continuo sócio da POSP, mas já não sou mais dirigente da POSP como fui na década de 80 e 90. Né? Mas veja só, qual é a regra que está colocada? Qual é a regra que a Constituição determina? A Constituição determina acesso ao serviço público através de concurso público. Se não é um concurso público, não tinha que estar lá. Está equivocado. Então, faça o concurso público corretamente, nós vamos selecionar os profissionais para prestar serviço na Secretaria de Educação. Perfeito. Não é isso? Agora, se eu tento criar um subterfúgio apenas para dizer para a sociedade como o professor é mal preparado, que me parece que foi um pouco isso, olha como o nosso profissional é mal preparado. Bom, mas qual é a solução? E vamos supor que a prova tivesse sido aceita. Muito bem. Então tem uma lista lá de 100 mil professores, sei lá, 90 mil professores que fizeram a prova, houve uma classificação e lá no final sobrou 10 mil que tiveram nota abaixo. Se esses 10 mil saírem do mercado, saírem das escolas, quem vai entrar? Não tem quem reponha. Como é que repõe 10 mil profissionais? Então veja que o problema é mais grave do que parece nas manchetes de jornais. Exatamente. Tá certo? Tem uma questão que a gente precisa olhar com mais cuidado. Perfeito. Ok, perfeito. No próximo bloco, nós estamos acabando esse segundo bloco, aliás, e no próximo bloco nós vamos retomar as nossas discussões. Mas antes, secretário, eu queria que você falasse para nós um pouquinho sobre a questão da informatização nas escolas municipais da cidade de Guarulhos. Tá certo. É um dos grandes eixos de investimentos que nós pretendemos fazer nesses próximos 4 anos. É muito simples. A ideia é muito simples. Olha só, veja o que acontece. Hoje, a nossa sociedade mudou completamente. O mundo mudou. No nosso tempo, Jean, se é que eu posso falar assim, parece que você é contemporâneo, nós não tínhamos uma série de tecnologias que hoje tem. Nós não tínhamos internet,
nós não tínhamos TV digital, nós não tínhamos telefonia celular, nós não tínhamos os blogs, nós não tínhamos outras tecnologias Text Messenger. que hoje, né, existem. Tudo isso na nossa época fazia parte dos contos futuristas, né? E ficava se imaginando como seria o ano 2000, né? Lá na década de 70 as professoras pediam muitas redações para que a gente fizesse. Como você imagina que o mundo vai estar no ano 2000? E hoje nós temos tudo isso. Então, só que a nossa escola continua a mesma escola da década de 70. Continua o professor, a lousa e o giz, né? E os livros que a gente ainda consegue mandar para as escolas. Então, a ideia é fazer um processo de atualização, de modernização das escolas. E significa montar laboratório de informática? Também. Mas é mais que isso. Significa você conseguir garantir a banda larga para a escola, internet banda larga. Significa você garantir que dentro de cada sala de aula tenha um kit multimídia. O que é um kit multimídia? É um pequeno computador, é um data show, 4 caixinhas de som e isso ligado na internet. Então imagina o Henry, que é professor de história, e ele vai dar uma aula para uma turma do 5º ano ou do 4º ano e vai falar sobre o problema que nós estamos vivendo agora, Israel e Palestina. Problema sério, atual. Ora, ele poderia acessar o Google Earth, ir se aproximar lá do Oriente Médio, identificar o território israelense, identificar o território palestino, a faixa de Gaza, qual é o problema vivido ali, a luta entre árabes e judeus, os povos árabes, os judeus, os semitas, tal. E você então teria uma aula com muito mais com ferramentas para que as crianças compreendessem o que você está falando. Diferente se hoje ele for fazer isso, ele vai ter que desenhar na lousa, olha, aqui está Israel, aqui existe um povo que não tem Estado, e aí vai ter que explicar qual é o conceito de Estado, existe pátria, mas não existe Estado, que são os palestinos, enfim, muito diferente. Então a nossa ideia é levar a tecnologia para dentro da sala de aula. E nós vamos ter que trabalhar muito nisso, vamos ter que investir muito em formação, porque nós sabemos que aquelas pessoas que estão na nossa faixa etária adiante têm uma certa dificuldade em lidar com a tecnologia, em lidar com o computador, então nós vamos ter que investir muito nisso. Então significa você colocar banda larga, ter os laboratórios, os telecentros, mas ter acima de tudo a tecnologia à disposição do professor na sala de aula. E vamos ter que investir para que esse professor esteja preparado para usar essa ferramenta. Não vamos substituir as lousas e nem vamos, o que nós vamos fazer é substituir a lousa por lousas brancas. Vamos tirar o giz. O giz causa grandes problemas para a voz das pessoas, o problema de rinite, alergias. Então nós vamos substituir as lousas atuais por lousas brancas. Mas a lousa permanece na sala de aula. O que nós queremos é que o professor tenha mais uma ferramenta atualizada para uso com as suas crianças. Então, está aí uma das excelentes propostas do nosso secretário, o professor Moacir. E agora damos um break para o nosso comercial. E no próximo bloco nós voltamos com mais esse bate-papo com o professor Moacir. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Picture of Uncle Walt up there. What does he remind you of? Don't think. Answer. Go on. A madman. What kind of madman? Don't think about it. Just answer again. A crazy madman. Oh, you can do better than that. Free up your mind. Use your imagination. Say the first thing that pops into your head, even if it's total gibberish. Go on. A sweaty-toothed madman. Good God, boy. There's a poet in you after all. There. Close your eyes. Close your eyes. Close them. Now, describe what you see. I close my eyes. Yes? And this image floats beside me. Sweaty-toothed madman. The sweaty-toothed madman with a stare that pounds my brain. Oh, that's excellent. Now, give him action. Make him do something. His hands reach out and choke me. That's wonderful, wonderful. And all the time he's mumbling. What's he mumbling? Mumbling truth. Yeah. Truth like a blanket that always leaves your feet cold. Forget them. Stay with the blanket. Tell me about that blanket. You push it, stretch it, it'll never be enough. You kick at it, beat it, it'll never cover any of us. From the moment we enter crying to the moment we leave dying, it'll just cover your face as you wail and cry and scream. Don't you forget this.
está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, e nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. E a você que nos acompanha pelo Filosofia no Cotidiano, fica o espaço aberto para você enviar sugestões, perguntas ou curiosidades para saber sobre a vida do nosso filósofo Rubem Alves, que será entrevistado nas próximas semanas. Mande o e-mail para produção@filosofianocotidiano.com.br. Ficamos no aguardo das suas sugestões. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Non, et puis franchement, François te prend pas la tête, quoi. De toute façon, t'as vu comment il nous parle? Peu importe les circonstances, le fait est qu'il a pété les plombs et c'est grave. Voilà. Ah monsieur, doucement, ça arrive à tout le monde de péter les plombs. Non mais tout à fait. Simplement on peut se calmer après, tu vois. J'ai plutôt envie de valoriser les choses pas mal qu'il fait, parce qu'il a des centres d'intérêt, hein, et il lui arrive de dire ou de faire des choses qui sont pas mal du tout, en fait. Et voilà, sous prétexte que de temps en temps, bah oui, il fait quelque chose de positif, heureusement. On le laisse tranquille, s'enfoncer là, dans sa mouise tout seul, et puis et on fait rien, voilà. C'est quoi? C'est acheter la paix sociale, ton truc là, c'est tout. Si, il a la République, le livre La République. La République de Platon. Ouais. Mais alors quel genre de questions il pose? Sur quel sujet? Surtout, sur l'amour, sur la religion, sur Dieu, sur les gens, surtout. Mais c'est très bien que tu aies lu ça. Ouais, je sais. C'est pas un livre de pétasse, hein. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Esta noite com o professor Moacir de Souza, secretário adjunto de Educação em 2001 e 2002, secretário de Governo por 4 anos e secretário de Desenvolvimento Urbano em 2007, na gestão de Eloy Petá. Eleito vereador com mais de 3 mil votos e atual secretário de Educação do município de Guarulhos. Bom, professor Moacir, a retomar aqui o nosso diálogo, o nosso bate-papo, eu queria retomar um pouco alguma das questões teóricas que foi colocada aqui, principalmente uma questão que Rousseau ele nos coloca, é que o primeiro instrumento da educação, né, primeiro ele coloca que o bebê ao nascer já está se educando, né? Mas ele coloca que o primeiro e principal instrumento da educação de uma criança é o afeto, né? Ou seja, é o amor, o carinho e a dedicação que o pai e a mãe vão passar a essa criança. Por que ele diz isso? Porque, segundo Rousseau, o afeto é que vai formar um indivíduo sensível e preparado para conviver em sociedade, além de despertar as habilidades naturais de cada indivíduo. Por que eu estou colocando essa questão do Rousseau? Porque hoje fala-se muito em integrar família e escola, a escola dentro de casa, a casa, né, dentro da escola. E diante de tanta violência que nós vemos dentro das escolas, principalmente municipais e estaduais, entre alunos e professores, não só de alunos para professores, mas de professores também para os alunos, como você vê, no primeiro momento, essa questão do Rousseau, do afeto, e como dar essa continuidade e integrar, de fato, a escola e a comunidade, e a família? Tá certo. Primeiro, para falar um pouco dessa visão que Rousseau tem, né? Acho que esse debate do âmago do ser humano, né, é um debate que vem de longe, né? Sim. Já na Idade Média, a igreja dizia assim: o homem é mau por natureza, por isso ele precisa se penitenciar durante a sua vida para que atinja o reino dos céus. Thomas Hobbes. Depois veio alguém, né, e disse assim: não,
O homem é bom por natureza, né? O problema é que ele é corrompido, né? E aí veio Marx e disse, não, o homem não é nem bom e nem mau. Ele é fruto do meio. Ele é resultado da sociedade que ele vive. Não é isso? Então, e eu compreendo exatamente dessa forma. Eu acredito que se a pessoa vive numa sociedade violenta, a tendência maior é que ela se torne também violenta. E não dá para dizer que a nossa sociedade, a atual sociedade brasileira, não vive um momento de autoafirmação. Eu acredito que vive. Está buscando seus caminhos, está buscando seus destinos, estamos superando algumas etapas, mas isso tudo provoca reestruturação social. Há décadas atrás você não tinha o mesmo modelo de família, o mesmo modelo familiar que você tem hoje. Hoje é uma outra estrutura familiar e nós temos que entender esse processo se nós quisermos intervir nessa realidade. Não que eu defenda que exista violência, não é nada disso. Sim. Mas para a gente poder compreender o que está acontecendo. E o que nós estamos pensando, trazendo para a prática, saindo um pouco do mundo da filosofia e trazendo para a prática, o que nós estamos fazendo e pensando é exatamente implementar aquilo que a Constituição Federal e a nossa Lei de Diretrizes e Bases de 96 definiu. A escola, a educação é de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Portanto, não é de responsabilidade só do Estado, e nem só da família, e nem só da sociedade. Os três têm que se preparar para que isso aconteça. Então, trazer a família para dentro da escola, trazer a comunidade para dentro da escola de forma responsável, de forma organizada, é essencial para que aumente a cumplicidade dessa família com a educação do seu filho. O prefeito tem dito nas reuniões que nós estamos fazendo com os pais o seguinte: você dedica tempo da sua vida para tanta coisa. Você dedica para ver as novelas, para ver os Big Brother da vida, você dedica tempo para assistir o jogo de futebol, você dedica tempo para a igreja e você às vezes dedica muito pouco tempo para a educação do seu filho. Eu acho que está correto. As famílias estruturadas do jeito que, conforme estão hoje, precisam dedicar mais tempo para a educação de nossas crianças. Então nós temos que chamar a responsabilidade essa família para que ela venha para dentro da escola, para acompanhar a educação do seu filho. Mas nós temos que chamar de uma forma que ela se sinta integrada. Daí a ideia de criar atividades para que ela possa vir participando de determinadas atividades dentro da escola, atividades esportivas, atividades culturais, atividades educacionais, e assim ela ir aumentando a sua participação e a sua cumplicidade, compreendendo a escola como um espaço que pertence a ela. Essa é a ideia que nós estamos trabalhando nessa questão. Ok. Professor, o senhor coloca a questão da família e me vem e cita muito bem colocado aí o Marx. Né? Aí não vale. Aí não vale. Aí não vale. Perdeu Lógico agora. Não, tô brincando. E o senhor coloca sobre a integração da família e tal, mas também não tem uma questão do tempo do trabalho? Porque assim, eu entendo, eu acho que a família tem que ser chamada mesmo, acho que o pai tem responsabilidade sobre a criança não tem culpa de ter nascido, não escolheu inclusive a família que nasceu, né? Então é bom que ela tenha pelo menos um bom amparo, mas nesse processo também não é cruel no nosso mundo hoje você ter um pai que acorda às 4, sai às 5, chega às 8 e volta para casa às 8, 9 horas da noite. Né? E aí ainda exigir desse pai qualquer outra coisa, quer dizer, o cara passou trabalhando só para garantir a vida objetiva dele e do filho, e ele não tem tempo mais nem para participar nem como cidadão, né? Que é até uma questão que depois a gente poderia discutir num outro momento. E que já foi discutida aqui, né? Esse caráter, né? Porque a sociedade civil delega, doa a sua capacidade cidadã de participação política e em todos os sentidos. Quer dizer, a educação também nesse caso faz parte da vida política, porque você está ali, né, estendendo a sua participação social e tal. Não é complicado isso? Mas em que momento que ele vai destinar um pouco de afeto para o seu filho? De que forma? Assistindo a novela das 8? Assistindo ao Big Brother junto? E se ao invés dele estiver assistindo o Big Brother, ele estiver a uma mesa
ou num canto da casa, junto com a criança, ajudando ela a fazer o dever de casa. Ele não estaria cumprindo sua função de pai da mesma forma e talvez com uma qualidade melhor? Eu sei que o besterol da televisão às vezes nos ajuda a relaxar e é por isso que o besterol faz tanto sucesso. Não é isso? Você fica vendo aquelas coisas lá tal, e acaba esquecendo um pouco e relaxa. Mas se ele tem tempo para ver o Big Brother, que tem audiências altíssimas, se ele tem tempo para ver o jogo do Palmeiras e Corinthians, que eu gosto muito de ver, porque sou palmeirense de carteirinha. Todo mundo é perfeito. Mas eu tenho que ter um tempo para dedicar para o meu filho. Eu tenho que, porque disso vai depender o futuro dele, tá certo? E eu posso trabalhar muito para deixar bens materiais para o meu filho, mas nada vai ser tão importante quanto a educação que eu puder lhe proporcionar. Então essa é a questão. Quanto tempo da sua vida você dedica para sua família? Às vezes é muito pouco, mas a questão não é a quantidade, a questão é a qualidade do tempo que você dedica para sua família. Se domingo de manhã eu tenho tempo para ir jogar futebol, e aí eu vou com os amigos e volto por volta de 12, 13 horas da tarde, já bebi uma cerveja e tal. Ora, por que eu não posso dedicar uma parte desse tempo para a convivência com meu filho? Então eu acho que aí é que está a questão. Meu filho é menos importante do que o futebol? Meu filho é menos importante do que o Big Brother? Então é uma questão de valorar a sua atividade. E meu filho, ele tem que ter todo esse afeto e tem que ser considerado o mais importante. Bom, professor, o senhor coloca dessa forma, mas eu também compartilho da sua opinião. Tem um filósofo chamado Steven Mesaros que ele diz do uso significativo do tempo. Mesmo com a escassez de tempo, como é que você usa? Você usa significativamente esse tempo ou você desperdiça ele? Exato. Então, uma questão atual, eu não me lembro agora o nome, rapaz, mas teve um autor italiano que Domenico De Masi, o ócio criativo. Que discutiu essa questão do ócio. Isso. Gostei muito da tese dele. Infelizmente, ainda não é possível aplicar. Mas gostei muito da tese dele, onde diz que a cada vez mais nós vamos ter que qualificar o nosso tempo, principalmente o tempo livre, que é muito pouco. E saber se utilizar também melhor das tecnologias, Exato, que a tecnologia pode proporcionar um maior tempo livre para o cidadão. Então é uma questão que nós vamos precisar pensar. E dentro disso, trazer a comunidade. O que a gente tem dito? Porque às vezes você fala assim, parece meio solto. Mas não é difícil. Imagina a seguinte questão. Nós temos várias escolas municipais que têm a quadra bem estruturada, coberta, tem lá um vestiário. Ora, por que nós não podemos criar atividades no horário que a quadra não é utilizada pela escola? Imagina a seguinte situação. Eu sei que tem muitos que trabalham e não vão poder, mas tem muitos que ficam em casa. E se eu tivesse todos os dias naquela quadra um professor de educação física das 7 da manhã até as 8 e promovesse atividades físicas para a comunidade. E ali eu reuniria 100, 150, 200 pessoas todos os dias fazendo atividade física. E as mães viriam, faria alongamento, aquecimento, todo o trabalho físico, Nada muito pesado, porque a nossa ideia não é formar atleta, mas é dar qualidade de vida. Essa mãe vem para a escola, traz a criança, já fica na atividade física, às 8 horas ela terminou, ela pode dar uma passadinha na diretoria, ver como está o andamento do filho, conversar com a diretora, conversar com a cozinheira, saber se a criança está se alimentando direito. Conhecer a biblioteca. Tudo isso é melhorar a qualidade da escola. Então são uma coisa simples, barata, que nós podemos fazer. Perfeito. Exatamente. Agora retomando a sua fala, Moacir, eu retomo a questão do afeto, Foi o que você falou, disponibilizar o tempo para os filhos, dar afeto a eles. E teve aqui um professor que passou por aqui, que ele falou uma coisa bonita, Moacir, que ele falou que os pais, para as crianças, devem ser uma autoridade. Mas sabe que tipo de autoridade? A autoridade amorosa, Então, e o que é a autoridade amorosa? É aquela que está disposta a estar junto. Não é isso? Quando você casa, você se dispõe a estar junto com o outro, com a sua parceira.
né? E a mesma coisa os pais, eu me disponho a estar junto. Eu dou meu tempo para você. Ou seja, eu estou te dando amor, eu estou te dando carinho. E fazendo isso, o que será que vai formar? O que será que ele vai ajudar a formar? Um ser humano um pouco mais sensível para com os outros, que tenha essa concepção de amor e que fuja daquilo que você colocou, Moacir, que é a questão da violência. Exatamente. Essa é uma nova sociedade, né? Nós vamos ter que construir. Exatamente. Vamos ter que trabalhar muito para construir. Eu acho que durante um determinado tempo da nossa vida, foi discutido, os nossos pais tinham uma rigidez muito forte, né? E nós lutamos muito para que essa rigidez fosse estendida, fosse diminuída, né? No entanto, eu acho que chegou num nível que nós abrimos mão de muita coisa. E nós vamos ter que retomar o papel da família, né? Seja com a formatação que tenha, mas nós vamos ter que retomar o papel da família. Qual é o papel da família na nossa sociedade? Isso é importantíssimo que a gente faça. A educação não pode ser considerada apenas responsabilidade do professor e da escola. Nós temos que chamar os outros responsáveis. Porque as pessoas esquecem, né, professor Moacir, que a educação é um processo contínuo, né? Que ela acontece em todas as instâncias, não apenas na sala de aula, mas também em familiar, no trabalho, na rua, com os amigos. E isso tudo, ela se materializa e ela é devolvida, e ela é reprocessada e ela é devolvida. E aí é preciso começar a ter um comportamento um pouco melhor. Não é que pensar num moralismo, acho que não é isso, mas é preciso pensar numa moral que seja mais humana, né? Com certeza. A questão não é ética e nem moral. A gente sabe que isso a cada momento social é visto de um jeito, né? A questão não é ética nem moral. A questão é que sociedade nós queremos. Exatamente. Aí é que está o ponto. Isso é interessante porque alguns alunos me questionam, né? Quando às vezes eu sou um pouco mais enfático nas minhas concepções teóricas, né? Eles falam, professor, mas você quer mudar o mundo? Isso é possível? É lógico que é possível. Sim. Tem que ser possível. Não há dúvida. Eu estudo história para isso, para entender isso, como é que o mundo mudou ao longo do tempo. Né? E é possível mudar, sim. Mas se não fosse assim, nós estaríamos nas cavernas ainda, não é isso? Exatamente. Não é mais só que essa caso. mudança ela é consciente também, né? Claro. Ela passa por processos, às vezes revolucionários, às vezes não. Às vezes apenas transformadores, né? E que levam um longuíssimo tempo, né? Agora, qual é o sentido que nós vamos tomar? Porque até aqui nós chegamos até o ponto que chegamos com todo o desenvolvimento tecnológico, mas fazendo guerras ainda, causando miséria, esquecendo de discutir o fato de que o capitalismo só pode existir com o desemprego. Ninguém irá nunca solucionar o problema do desemprego, porque o desemprego ele é estrutural no modo de produção capitalista, e as pessoas precisam acordar e querer lutar contra isso, quer dizer, encontrar novas formas de organização da vida objetiva e transformar, reprocessar essa objetividade em subjetividade, e isso é papel da educação para devolver ao mundo algo melhor, né? Não há a menor dúvida. E isso tem que começar, e aí eu vou para um outro grande líder mundial, que perguntaram para ele, mas como é que nós vamos fazer para a revolução acontecer? Eu vou dar o primeiro passo, não é isso? Vou dar o primeiro passo. Exatamente. Não há como você chegar nesse estágio do debate se você não tiver as crianças bem preparadas. Então, às vezes me questionam, mas você quer eliminar a arte e educação do projeto educacional? Eu digo, não. Você quer eliminar o violino, a música? Não, de forma alguma. Eu quero que isso tudo componha um currículo. Mas não adianta eu ter bons atores se ele não souber ler o texto para decorar. Ele não vai saber cumprir o seu papel. Então, nós vamos ter que investir muito nessa questão da alfabetização, porque para mim é o básico. A criança que sabe ler, escrever, interpretar texto, interpretar o mundo, consegue ter o raciocínio lógico, consegue ter noções da história, da geografia, das ciências humanas e das ciências naturais, com certeza é uma criança que vai estar preparada para refletir sobre o mundo que ela vive. Se nós não dermos esse mínimo, ela vai ter muito mais dificuldade. Então a função da escola, na minha opinião, é inclusive de ter a arte e a educação, de ter a música, de ter a violino, de estudo do belo, tudo mais. Mas se ela não cumprir a sua função básica, nós não vamos ter atingido o nosso objetivo. Bem, professor Moacir, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, mas estamos chegando ao final de mais um Filosofia no Cotidiano.
Bem, e nós temos aqui, sempre no final do programa, a gente abre para os nossos convidados um espaço para as considerações finais. E eu queria que o senhor aproveitasse nas suas considerações finais e falasse um pouquinho sobre o seu projeto de expansão da rede de ensino. Ah, tá ok. Nós ainda temos muito por fazer nessa questão. Nos últimos 8 anos, o prefeito Eloy Pietá construiu muitas escolas bonitas, tudo mais. Mas ainda não foi o suficiente. E nós vamos precisar, nesse próximo período, continuar construindo. Nós ainda temos um déficit de vagas muito grande. No ensino fundamental, que para a população aí entender que assiste o programa, que nós falamos do 1º ou 9º ano, né? Da educação fundamental. Hoje na cidade nós temos vagas para 100% das crianças. Não ainda como nós queremos, porque, por exemplo, nas escolas do município ainda funcionam em 3 períodos diurno. Então nós temos que trabalhar para continuar construindo escola para eliminar esse período intermediário e nós possamos ampliar um pouco o tempo da criança na escola. Na educação infantil, na pré-escola, ainda temos um déficit da ordem de 15 a 20 mil vagas e nós vamos ter que trabalhar para construir mais escola para que essas crianças possam ser atendidas. Na creche, não há nem como se falar ainda em universalizar. Nós hoje atendemos 7.500 crianças, a nossa meta é dobrar esse número de crianças atendido, mas ainda falta muito para universalizarmos o atendimento. E mais que isso, nós temos que qualificar as nossas escolas melhores, para que qualificar as nossas escolas de uma forma melhor, para que nós possamos criar a condição para que a comunidade participe da escola. Então nós temos que ter a biblioteca, nós temos que ter o telecentro, nós temos que ter as quadras cobertas, nós temos que criar condições para que a comunidade venha para a escola e aí se apropriar desse equipamento que pertence à comunidade. Excelente. Então, deixa eu só aproveitar para agradecer o convite de todos vocês, dizer que nós estamos à disposição na Secretaria de Educação. Sempre que formos convidados, vamos ter o maior prazer em vir fazer esse bate-papo com vocês. E vamos trabalhar muito nesse próximo período para que esses projetos aconteçam de fato. Bom, ok, professor, nós que agradecemos a sua presença. Bom, professor, gostaria de agradecer mais uma vez e convidar os telespectadores para que visite o nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e continue nos enviando sugestões, críticas e perguntas para o nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria ainda de agradecer aos colaboradores deste programa, a DAF Soluções Digitais e a Franco e Baixó Móveis. Boa noite e até o próximo programa. Lembramos que você pode também assistir ao programa Filosofia no Cotidiano pelo portal da TV Cantareira, no mesmo horário em que ele é transmitido no canal 12. O endereço é www.tvcantareira.com.br. Vale ressaltar aos educadores aqui da cidade de Guarulhos que o Centro Municipal de Educação Adamastor tem cursos permanentes à disposição, como cursos de línguas, de informática, música, teatro e muitos outros. E para você ter informações sobre esses cursos, há um telefone que é o 2472-5410. 2472-5410. Boa noite e até o próximo domingo. E nós estamos fazendo esse evento em 28 escolas, onde nós conversamos com a comunidade e passamos as principais orientações e o nosso planejamento para os próximos 4 anos.